Que chocolate! A base do Vasco da Gama representou e goleou o Flamengo no placar de 4-1 pelo Campeonato Carioca mais uma vez. E o Vasco não deve vender o lateral esquerdo Leandrinho ao Clube Bruges da Bélgica. O clube belga estava negociando a contratação do lateral esquerdo cria do Vasco da Gama e tem uma grande oportunidade de mercado para o Vasco. Um jogador que chegaria para talvez ser titular. Se você não me conhece, meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes. Dá aquela moral pra gente que é muito importante. Tem muita gente que esquece, clica no botão de hypar porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 12.340 inscritos. Então se inscreve aí, dá aquela moral. Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando da base do Vasco da Gama, que mais uma vez representou dentro de campo. Algo que o time principal do Vasco não tá conseguindo fazer tem um bom tempo, o Sub-20 tá fazendo com sobra, né? O Vasco venceu mais uma vez no dia de hoje o Flamengo no placar de 4-1. Mais uma vez o Vasco goleou o nosso maior rival. Então pra você ver, o Vasco venceu o Flamengo pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20. Os gols com os maltinos foram marcados por Samuel, Avelar, Léo Jacó e João Vitor. E a gente tem que ficar de olho nessa base do Vasco, até porque tá surgindo excelentes jogadores, né, como Estrela, que já tá no time principal, como propriamente o Ryan, que já se consolidou no elenco principal do Vasco. E entre outros jogadores, tem propriamente o Leandrinho, que a gente vai falar já já sobre ele também. Então tem muito bons jogadores que estão surgindo na base do Vasco e a base do Vasco tá representando no Sub-20. Mais uma goleada, né? O Vasco na última vez tinha goleado o Flamengo também e dessa vez a gente meteu 4-1. Na última vez foi um show do GB, né? O atacante do Vasco. A próxima partida do Vasco vai ser pelo estadual, né, no próximo sábado, dia 13, contra o Madureira, lá no Nivaldo Pereira, tá? Informação importante pra gente saber. E vocês lembram daquele boato, né, que teve? Que o Flamengo, ele tinha parado de transmitir os jogos do Sub-20, da base, na Flamengo TV. Aí eles foram campeão do Mundial, né, do Sub-20, contra o Barcelona no Maracanã. Aí agora eles voltaram a transmitir, falaram, vamos ganhar do Vasco mesmo, time campeão, melhor base do mundo, falam eles, né? Olha essa colada que eles tomaram. É melhor, Flamengo, é melhor você parar de transmitir na Flamengo TV, porque tá feia a coisa, né? Pra passar vergonha na Flamengo TV, meu irmão, é melhor não transmitir em lugar nenhum, deixa lá a gente só saber do placar, né? Pelo amor de Deus. Então, cara, a base do Vasco aí mais uma vez representando dentro de campo, algo que o time principal do Vasco tá tendo bastante dificuldade nesses últimos anos, infelizmente, né? E o time principal do Vasco tem que pegar isso como inspiração. Os moleques da base representando, jogando contra uma base que é forte, querendo ou não, mas a nossa base está sendo melhor ainda. Então a gente, torcedor do Vasco, tem que ficar de olho nesses moleques, porque podem surgir no time principal do Vasco, ajudar o Vasco, não só dentro de campo, mas como financeiramente. A gente sabe, a gente tá vendo o Ryan como exemplo. O Ryan tá sendo monitorado por diversos mercados, europeu, árabe. E aí, cara, a gente pode ganhar uma grana muito boa e que pode ajudar muito o Vasco nessa reestruturação do clube, né? Então aqui o Plantão Vascaíno colocou, tem que parar de transmitir mesmo o Flamengo TV. Cara, é exatamente isso, né? A última vez eles pararam de transmitir, aí não aconteceu nada. Agora eles voltaram a transmitir, o Vasco venceu de 4-1 o Flamengo, uma goleada ali surreal, né? E olha outro ponto aqui, cara, pra você ver o nível da garotada do Vasco, né? Como o Vasco, ele tá jogando bola contra o Flamengo no Sub-20. Os últimos 9 clássicos dos milhões contra o Flamengo na categoria Sub-20, o Vasco venceu os 9, tá? O Vasco tem 9 vitórias seguidas contra o Flamengo, teve 22 gols marcados, 3 gols sofridos e sim, o Vasco 22 contra 3, né, no Flamengo no agregado. O Vasco venceu 22 partidas, o Flamengo venceu 3 somente. Então pra você ver, né, cara, na base o Flamengo é o nosso patinho e é algo ali que tem que voltar a acontecer no time principal, né, no profissional do Vasco, algo que infelizmente não está acontecendo porque parece que os jogadores do Vasco, quando jogam contra o Flamengo no time principal, parece que entram com medo, não tentam fazer nada, né, infelizmente.
O Flamengo, inclusive, ele não vence o Vasco no Sub-20 desde o dia 8/7 de 2023, cara. Tem mais de 2 anos que o Flamengo não vence o Vasco no Sub-20. Surreal, né? É o melhor Sub-20 do Vasco aí, cara, que tá tendo, goleando e fazendo show contra o Flamengo, que foi campeão, inclusive, né? Do Mundial de Clubes, aí o último que teve contra o Barcelona. E aí o mídia vascaíno colocou: Flamengo é o melhor Sub-20 do mundo, né? É o que eles falam, pelo menos. Eu não vejo isso dentro de campo. Eu vejo um Vasco dominando contra o Flamengo. Mas enfim, pessoal, uma outra informação que tem, e é sobre o moleque da base também, por isso que eu falo pra vocês que a base do Vasco ela é muito importante, né? Porque, querendo ou não, o jogador ele pode surgir no elenco principal e aí depois pode ser vendido pro futebol europeu, ajudar financeiramente o Vasco, não só dentro de campo, mas depois ajuda financeiramente sendo vendido lá pro pro futebol europeu. Enfim, a informação que tem do Globo Esporte Vasco, pessoal, é que o Vasco não deve negociar o lateral esquerdo Leandrinho nesse momento, tá? O Clube Bruges da Bélgica procurou o diretor do Vasco, Admar Lopes, para saber sobre os valores do jogador. O português levou a sondagem para o restante da direção, né? Então o Admar Lopes ele levou esse contato do Bruges para Pedrinho, Carlos Amodeu e tudo mais, que não topou nem abrir negociação. Então o Vasco nem abriu negociação pelo lateral esquerdo, Leandrinho. Cara, eu espero que o Fernando Diniz utilize o Leandrinho, né? O Leandrinho é um excelente lateral esquerdo. Ano passado foi utilizado pelo Rafael Paiva como ponta, né? Uma posição que ele não joga naturalmente. Mas enfim, o Rafael Paiva improvisava ele como ponta, até porque não tinha outro. E, cara, afinal de tudo, o Leandrinho, na minha opinião, ele é o reserva imediato do Lucas Piton. Mas na cabeça do Fernando Diniz, parece que, cara, o reserva imediato é o Vitor Luiz, ou até mesmo ele improvisou, vocês lembram? Com o Puma Rodrigues na lateral esquerda contra o Atlético Mineiro, algo ali surreal, né? Enfim, parece que o Fernando Diniz não gosta de utilizar tanto o Leandrinho, os moleques ali da base, entre outros. Enfim, vamos aguardar, mas eu espero que o Leandrinho se torne uma peça ali fundamental pro Vasco e que seja o reserva imediato para o Lucas Piton, tá? E aí tá aqui, ó, o clube acredita que o lateral pode se valorizar mais no futuro, pro Vasco vender mais caro, com a provável participação no Mundial Sub-20. Então o Vasco crê que o Leandrinho vai se destacar no Mundial Sub-20 e aí de lá se destacando, vai ter muitos clubes do futebol europeu interessados no Leandrinho. O Vasco pode vender por um valor mais alto. Acho que é o certo a se fazer realmente, né? Uma venda neste momento só aconteceria por valores acima do ideal para a diretoria. Então, informação importantíssima para a gente poder saber em relação ao lateral esquerdo Leandrinho, que pode ser vendido pelo Vasco a qualquer momento. Por agora, o Vasco não vai vender, vai aguardar provavelmente esse Mundial aí que vai acontecer da seleção brasileira, né, Sub-20. Bom, informação importante pra gente saber em relação ao Leandrinho, eu tinha trago no último vídeo aqui no canal. E outro ponto, tá, pessoal? Deixa esse like aí, inscreve no canal, hype esse vídeo. Não tá tendo muitas informações do Vasco, então por isso que tô postando um vídeo por dia, né? Ontem saiu um vídeo, hoje vai sair outro vídeo, amanhã sai mais um vídeo também, porque realmente não tá tendo informações do Vasco. Essa data FIFA é meio entediante, né? E não tem tantas informações, mas ali a partir de segunda-feira vai ter nossos vídeos diários aqui no canal, pela manhã, pela tarde e tudo mais, beleza? Então fiquem ligados. Bom, pessoal, tava dando uma olhada na internet e tudo mais, buscando alguns jogadores livres no mercado que poderiam chegar no Vasco da Gama, né? Até porque o Vasco se reforçou bem nessa janela, a gente não pode mentir, o Vasco se reforçou bem melhor do que foi nas últimas janelas com o Marcelo Santana, e dessa vez a gente tá com o Admar Lopes, que é um cara que é bastante renomado no mercado da bola, e fato é que tem alguns jogadores que podem interessar ao Vasco. A gente tinha falado, eu falei pra vocês em relação ao meia, né, Pjanic, que poderia ser o possível substituto do Jair, caso o Vasco busque no mercado da bola, lembrando que o Vasco pode contratar tanto jogadores livres no mercado, ou tanto jogadores que disputam a Série B e a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? E eu falei um pouco sobre o Pjanic, que tá livre no mercado, poderia ser uma boa pro Vasco chegar por agora. Enfim,
Afinal de tudo, não tem nada do Vasco buscando o jogador ou algo do tipo, mas fato é que tem um outro jogador que, cara, me interessou legal, que foi esse cara aqui, tá? O atacante Hakim Ziyech, eu acho que é assim que fala, chamou a atenção do planeta bola no fim da década passada, quando se destacou no Ajax, né? Desde então, o ponta passou pelo Chelsea, pelo Galatasaray, além do Al Duhail do Catar, e hoje em dia tá sem contrato, tá livre no mercado. O marroquino pode assinar como um agente livre com qualquer equipe. Então, cara, ele pode assinar com o Vasco, com qualquer equipe aí do futebol, né, brasileiro, internacional. O atacante pode jogar, né, pode assinar um contrato. Cara, pra mim, pro Vasco seria uma boa, né, dependendo do salário do jogador. Acho que pra mim é um jogador que me agrada, né. Você pode dar uma olhada aqui, ó, Hakim Ziyech, jogador de 32 anos de idade. Ele nasceu no Marrocos, né? Na verdade, ele nasceu na Holanda. É isso mesmo, nasceu na Holanda. E tem nacionalidade do Marrocos, né? Ele tem 1,80 de altura, ele joga na ponta direita. Ele é um jogador que é convocado para a seleção do Marrocos. A seleção do Marrocos, que inclusive na última Copa do Mundo surpreendeu todo mundo, né? Chegando ali, se não me engano, foi nas quartas de finais ou semifinais que o Marrocos chegou, né? Fez uma excelente campanha. E o Ziyech estava na Copa do Mundo naquela época. O valor de mercado do Ziyech é de 4,5 milhões de euros. Então, um valor de mercado muito bom, né? É muito alto. Então, se o valor de mercado é muito alto, é porque o jogador ele vale bem no mercado da bola, né? Então, é um jogador interessante. Então, cara, é um jogador que me agrada, joga pelo lado direito do campo, joga também como meio ofensivo, então pode ser que ele talvez reserva, substituto do Felipe Coutinho, ou até mesmo ali do Jair, né? Pode jogar como um camisa 8, como um cara que cria jogadas, não é tão forte de marcação. Talvez, mas eu acho que seria uma loucura. Acho que realmente ali o bom seria jogar pelo lado direito e pelo meia ofensivo, tá? É um jogador que tem passagens por diversos clubes lá na Holanda, pelo Ajax principalmente, passou pelo Chelsea da Inglaterra, pelo Galatasaray, pelo Duhail, acho que é assim que se fala lá do Catar. Enfim, é um jogador que é bastante renomado no mercado e eu acho que o torcedor vascaíno ficaria feliz talvez com a chegada desse jogador. É um jogador que na última temporada jogou 24 jogos, fez 1 gol, 2 assistências, 3 cartões amarelos e jogou 1.121 minutos jogados. Tá? É importante a gente saber sobre essa informação. O que vocês acham aí sobre esse jogador Hakim Ziyech, jogador marroquino, né, que pode aí pintar no Vasco da Gama? Pra mim seria uma boa, talvez o Vasco buscar, dependendo, obviamente, do salário que ele for pedir, né? É um jogador que tá livre no mercado, acho que não pediria um salário astronômico pro Vasco, né? Então é importante saber sobre isso. Olha aqui, ó, a gente pode dar uma olhada na temporada 23 e 24 do jogador também. Fez 23 jogos, 8 gols e 4 assistências. Não são números ruins não, tá? Não são números ruins não para um meia, né, querendo ou não, o que pode jogar na ponta direita. Bom, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje, né? Como eu falei pra vocês, quase não tá tendo informações do Vasco da Gama, então por isso eu não tô trazendo tantos vídeos aqui pra vocês. Surgindo informações, obviamente, acabando essa data FIFA, né? Depois de terça-feira já acaba essa data FIFA, graças a Deus. A gente volta à nossa rotina normal aqui de vídeos diários, né? De vídeo 7 da manhã, 7h30, 7h15 por ali, de tarde também, né? Então, cara, mas por agora, infelizmente, não tá tendo muitas notícias pra gente poder falar aqui no nosso canal, beleza? Tamo junto, até amanhã, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa seu like, ajuda pra caramba, clica no botão de hypar pra ajudar a compartilhar pra mais pessoas, porque é super importante. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas.